verdade do Senhor dura para sempre, amém? Boa noite, igreja querida, igreja amada, seja bem-vindo. E você que está nos acompanhando pelo canal, seja bem-vindo também, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente através dos louvores e da palavra, amém? Vamos continuar louvando. Se comparará com a glória
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que faz milagre nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso companheiro fiel, Tu és o nosso amigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu fazes por nós e em nós, Pai. Obrigada porque nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Senhor.
E nós sentimos, Pai, que o Senhor tem falado em cada coração, Senhor, transformando mentes, transformando vidas. E muito obrigada, Senhor, porque nós temos essa certeza. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, pastor Sandro. Graça e paz, queridos. Bom estar com os irmãos mais uma vez nessa semana. E hoje, cultuando ao nosso Deus, nos preparando para tudo aquilo que Ele tem para falar conosco, ao mesmo tempo, tudo aquilo que Ele tem como direcionamento para as nossas vidas, para que nós possamos fazer para o reino, para que nós possamos fazer para as nossas famílias. Nós, antes de estarmos pregando a palavra de Deus, vamos trazer apenas alguns avisos. Tem um convite aqui que nós recebemos, nossa igreja recebeu da Prefeitura Municipal de Campos. Vai haver uma solenidade no Trianon, na quinta-feira, dia 31 de agosto desse mês, às 19h30. Lá nós estaremos, possivelmente, com a Camerata, Ministério de Louvor da nossa igreja, e eu estarei pregando, dando uma reflexão da palavra de Deus, por ocasião da formatura de um número muito grande de funcionários que foram capacitados aí como agentes no programa de saúde, tá certo, irmãos? Um Carlos que traz esse convite para a nossa igreja. Então, quinta-feira, sem ser amanhã, a outra. Também gostaria de avisar sobre esta semana, que estaremos fazendo um encontro de casais no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Portanto, no domingo, irmãos, nós temos sempre uma dificuldade com o estacionamento. E eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos. Nós estaremos pedindo alguns terrenos que existem aqui ao redor, principalmente na outra esquina, aqui em direção ao Flamboyant, creio que seja a rua Luiz Altino de Oliveira, com Caldas Viana. Vamos limpar o terreno ali para servir de estacionamento também para a igreja, principalmente de manhã, domingo e domingo à noite. Mas eu peço aos irmãos que venham no culto das 20, porque o culto das 18 está sendo muito cheio, e aí causa um tumulto na rua, um desconforto para todas as pessoas, é um transtorno para as vizinhanças, para a nossa vizinhança, e como um bom testemunho de Cristo, a gente não pode causar problema para os nossos vizinhos, São as últimas pessoas que a gente deseja causar problemas. A gente quer ser bênção nessa localidade aqui. Então, peço a compreensão dos irmãos. Se puder, venham no culto das 20. Quem está acostumado a vir no das 18, faça um sacrifíciozinho a mais, venha no culto das 20. No sábado, teremos o culto jovem. Venham, participem, prestigiem os nossos jovens, apoiem os jovens da igreja, os adolescentes. Além de trazer seus filhos, se você não tem filho, venha também. Afinal de contas, se você tem menos de 90, você também é jovem. O que vale é o seu espírito, O que vale é o seu interior. E nós sabemos que Deus faz isso na vida do crente. E vai amadurecendo, mas ele permanece jovem por dentro. Está aqui a irmã Zudeia, que não me deixa mentir. Então, irmãos, também gostaria de avisar que o curso Casados para Sempre está em andamento, e já as suas inscrições. E hoje você já pode fazer suas inscrições no final do culto com o irmão Éder. E, por último, nós teremos no próximo domingo uma classe única de adultos aqui no templo. O tema será sobre a pessoa de Cristo Jesus. O professor será Felipe Xerene. Então, para os nossos jovens do Ministério de Louvor, vai continuar a mesma coisa, mesmo andamento, mesmo programa. E todos os outros adultos que estudam naquelas classes lá do prédio de educação cristã estão convidados a vir para cá e assistir esse estudo, cujo tema é para todas as pessoas, A pessoa de Cristo Jesus. E também gostaria de orar com os irmãos nesse momento, além dos pedidos normais que nós já recebemos. Há 2 pedidos, Um pelo irmão Hermilton, que vai fazer uma cirurgia no próximo sábado, e pelo Newton. Newton, uma pessoa que não é membro da nossa igreja, mas é um cristão já há muitos anos conhecido. A irmã Rogéria trouxe esse pedido, e nós vamos orar por ele, também um caso de enfermidade. Irmãos, podem ficar de pé mais uma vez, queridos? E vamos orar? E depois, então, nós estaremos iniciando a ministração da palavra de Deus. Queria saber se tem algum visitante hoje aqui, vindo pela primeira vez. Nossa igreja tem muito prazer em te receber.
Se você está vindo pela primeira vez, levante uma de suas mãos aqui, por favor. Aqui nesse lado, tem alguém pela primeira vez vindo hoje? No meio aqui, não. Lá atrás temos uma irmã, glória a Deus, né? Seja muito bem-vindo, irmão, também. Desse lado de cá? Não, né? Galeria? Também não. Que Deus abençoe os dois visitantes que estão conosco. Tá bom? Sintam-se bem à vontade aqui entre nós. Que Deus fale aos seus corações aqui também. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa que no meio da semana nós podemos reservar para estar contigo, para estar com os irmãos aqui na igreja. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus amoroso, misericordioso. E se estamos aqui é pela Tua graça, Senhor. Agora, Pai, eu oro a Ti pelo irmão Hermilton, que vai fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja com ele, use os médicos, Pai, os enfermeiros, toda a equipe, use todas as pessoas envolvidas, Pai, nesta cirurgia. Assim como oramos pelo Newton também, que o Senhor possa estar com ele para restabelecer sua saúde, Pai. Oramos nesse momento pelo encontro de casais que haverá aqui na igreja. Oramos, Senhor, pelo culto dos jovens. Oramos, Pai, por todas as programações. Que o Senhor possa estar abençoando nossos ministérios, Senhor, os departamentos missionários desta igreja. Que nós possamos perceber o Teu agir entre nós. Senhor, abençoa a obra de construção do novo templo que já iniciou. Que Tu possa estar com os Teus anjos permanentemente ali naquele canteiro de obras, Deus. Abençoa, desvia todo o mal. Nos ajuda, Deus, nas compras que temos que fazer, dos materiais, também na contratação de mão de obra. Desvia, Senhor, toda a seta do maligno, Pai, e abra o caminho para o Teu povo passar. Que seja, Senhor, uma construção para abrigar novas vidas, novas almas que serão salvas, Senhor, para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, declarando a nossa dependência de Ti e pedindo também a Tua bênção sobre nossas vidas e famílias. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar, queridos. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois textos. Vamos abrir em Oséias, capítulo 4, verso 6. Deixe esse texto marcado. E abra também na primeira carta de Timóteo, porque nós vamos ler primeiro o texto de Timóteo e segundo o texto de Oséias. Então deixa marcado o texto de Oséias, para que você possa recorrer a ele rapidamente, logo após a leitura de 1 Timóteo, capítulo 4, os versos 1 e 2, tão somente. Como está no telão, você pode verificar o endereço ou os endereços dos textos que nós estaremos lendo. E nós estamos hoje finalizando uma série de 4 estudos, né, inspirados, né, não completamente neste livro, Demônios Familiares, as ações do mundo invisível no mundo visível, mas os estudos foram inspirados e foram baseados nos textos sagrados, nos textos bíblicos, de um tema que nós sabemos ser sempre atual na vida da igreja, na vida de pessoas, não só da igreja. Então, muitas vezes nós perdemos algumas batalhas por falta de conhecimento, perdemos algumas lutas porque não nos capacitamos como deveríamos nos capacitar, e nós sabemos que a conversão na vida do crente é o ato que consolida a sua salvação, mas as bênçãos do reino aqui na terra, elas são conquistadas à medida que nós vamos nos santificando, dizendo não para o pecado, à medida que vamos nos capacitando, conhecendo mais, né, as Escrituras, conhecendo Deus a quem servimos. E se as Escrituras falam sobre as hostes espirituais do mal, nós também temos que conhecê-las. O apóstolo Pedro diz, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? O que é crescer na graça? É no envolvimento, na intimidade, na devoção, em sentir a presença dEle, a graça dEle sobre nossas vidas. Mas crescer no conhecimento tem que vir primeiro, porque sem conhecê-lo, nós não conseguiremos, na plenitude, nos envolver com Ele, servi-lo da melhor forma possível, da forma que agrade a Ele. Então, se Deus é o centro da nossa vida, se Deus é a razão do nosso ser e viver, o mínimo que podemos fazer é nos esforçar para conhecê-lo. Amém?
Então vamos ler esses dois textos da palavra de Deus que nos dizem assim. 1 Timóteo 4, do verso 1 e 2. E depois Oséias 4, 6. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm consciência cauterizada. Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez e peça agora especificamente para Deus falar contigo. Senhor, graças te damos pelo teu cuidado que tem se manifestado sobre nossas vidas de diversas maneiras, Pai. Principalmente através da tua palavra que recebemos dia a dia e da forma como o Senhor nos ajuda a aplicá-la. Pedimos agora de uma forma especial que o teu Espírito Santo possa nos capacitar, possa nos iluminar, para que possamos ouvir, discernir somente a mensagem do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, como vencer as ações demoníacas na família? Eu creio que não é difícil nós olharmos para as famílias ao nosso redor e verificarmos assim ações que muitas vezes trazem problemas, desencadeiam perdas, derrotas. Não é difícil nós estarmos caminhando no meio cristão, no meio evangélico e ouvirmos pedidos de oração, de intercessão, seja por enfermidades, ou seja, por relacionamentos familiares. E nós precisamos olhar para isso com um olhar assim, mais cuidadoso, mais observador, e percebermos que nem tudo na vida do ser humano é obra do acaso, vem pelo natural. Existem coisas que acontecem de forma natural, Jesus explicou isso, mas a palavra de Deus também nos ensina que existem ações na vida do ser humano, no campo físico e material, cujas origens estão no reino espiritual. Basta olharmos para personagens da Bíblia e verificarmos como que eles muitas vezes sofreram por estarem enfrentando batalhas espirituais. Grandes homens, grandes mulheres, servos e servas do Senhor. Elias é um exemplo assim emblemático de alguém que foi um gigante na fé, de alguém que operou milagres em nome de Deus, pela vontade de Deus, abençoando vidas, de alguém que orou para que Deus cessasse a chuva e Deus cessou, fez uma intervenção na natureza. E não foi um cessar de chuvas por pouco tempo, foram por cerca de 3 anos e 6 meses aproximadamente. E o milagre está também no fato de que quando Elias orou para que Deus voltasse a trazer a chuva voltou. Um homem como esse, diante de tantas batalhas espirituais que enfrentou, e uma delas que se consolidou lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou 400 profetas de Baal, diante de um sacrifício que deveria ser aceso por conta de um fenômeno natural, ou seja, uma ação direta de Deus sobre o altar, fazendo com que a oferenda fosse queimada, e somente o altar de Deus, de fato aconteceu isso, somente no altar de Deus, aquela batalha espiritual se travou e Elias teve um desgaste. E aquele desgaste causou na vida do profeta um momento no qual ele se viu fragilizado emocionalmente, no qual ele fugiu, venceu uma grande batalha espiritual, um homem que via Deus agindo a partir das suas orações, bastou uma ameaça da rainha Jezabel, uma mulher ímpia, pagã, e ele então foge com medo daquela mulher. Não dá para entender no campo espiritual, mas nós compreendemos no campo emocional, porque a batalha espiritual, ela desencadeia seus resultados, tanto no campo físico, quanto no campo emocional também. Os espíritos malignos, eles atuam em diversas áreas na vida do ser humano, aliás, em todas as áreas na vida do ser humano.
Nós compreendemos, irmãos, que nós temos hoje a nosso favor o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, a Bíblia nos ensina, e Jesus fala isso, é promessa dele, nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós é a certeza de uma imunidade interior. Aonde está o Espírito de Deus, ali não há como um espírito maligno entrar. Mas não existe a certeza de uma imunidade exterior. Então, na vida do cristão, nós estamos sujeitos a influências malignas, estamos sujeitos a opressões malignas, mas não estamos sujeitos a possessões. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz que na vida daqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. Mas nós precisamos, pelo discernimento da palavra de Deus, lutar contra esses outros dois níveis de interferência maligna, que é o nível da opressão e o nível da influência. E a influência se dá por meio de pessoas, uma, duas ou mais. A influência se dá por meio da cultura. A influência se dá por meio dos meios de comunicação, da mídia. A influência se dá de diversas maneiras. O diabo, ele é criativo. E ele sabe muito bem aonde vai poder te influenciar. Normalmente é nos pontos fracos. Então nós estamos diante de dois textos sagrados. O primeiro escrito pelo apóstolo Paulo, falando com o jovem pastor Timóteo, dizendo que o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, e nós já estamos vivendo esses últimos tempos aos quais o apóstolo Paulo se referiu, e falando que muitas pessoas abandonariam a fé e estariam dispostos a seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aqui a gente já vê uma ação do reino das trevas no campo da influência, porque se trata de doutrinas de demônios, ou seja, são ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Se trata de espíritos enganadores, se referindo diretamente a esses demônios que atuam. E nós estamos hoje trabalhando dentro de um recorte que diz respeito à influência familiar. Então nós precisamos olhar hoje para a nossa família. Quem sabe para a família de um ente querido, para a família de um irmão que tem nos pedido intercessão, nos autorizando assim a observar, a analisar com maior critério e até mesmo sermos um canal de bênção de Deus para instruí-lo em amor, levando as Escrituras Sagradas como um caminho para que ele possa também conquistar a sua autonomia enquanto ser humano, para concluir um relacionamento pessoal com o seu Deus, e não mais depender de pessoas, para estar ali abençoando, lutando, intercedendo por ele. Nem sempre você vai poder contar com a oração do irmão, ou nem sempre você vai ter um irmão próximo a você, no momento em que você está percebendo uma ação do mal, contra você, contra a sua própria família. Então é importante, como o apóstolo Paulo falou, que deixemos de beber o leite espiritual e começarmos a comer um alimento sólido. A igreja do Senhor Jesus precisa amadurecer, e esse amadurecimento espiritual vem por meio do conhecimento, e vem por meio da prática, vem por meio dos enfrentamentos, até mesmo que Deus permite que nós enfrentemos para crescermos. O segundo texto que eu li foi de Oséias, e ele corrobora o primeiro texto, quando o profeta diz, falando em nome de Deus, que o meu povo, o povo de Deus, foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, então, nos leva a perdermos algumas coisas, a vermos algumas coisas sendo destruídas ao longo da nossa vida. E eu queria iniciar também essa palavra fazendo uma pergunta. Você se vê como uma pessoa feliz? Você vê a sua família e você vê uma família feliz? E eu creio que não dá para separar esses dois conceitos de felicidade, porque essas duas coisas elas estão intimamente ligadas, imbricadas uma na outra. Não há como você estar feliz sabendo que a sua família não é ou não está feliz. E você é a sua família. Não há como, então, sua família estar feliz se você está triste. Eu creio que a felicidade é algo que vem como um presente de Deus, diretamente para os seus. E se a felicidade é um plano, é um presente de Deus para nossas vidas, é óbvio, é claro,
que o reino das trevas sempre vai lutar contra a nossa felicidade. A sua felicidade, a felicidade do seu casamento, a felicidade dos seus filhos, a felicidade no relacionamento que você terá com seus filhos, na felicidade do relacionamento entre seus filhos com os irmãos. A palavra de Deus nos leva a pensar sobre as consequências que muitas vezes acontecem no reino espiritual por conta das influências malignas que nós sofremos. A família, então, é esse ambiente do desenvolvimento, da felicidade, de outros frutos do Espírito Santo. Mas a família também passa a ser vista como um palco de batalha espiritual. E a família precisa ser analisada, pelo menos nesses 3 aspectos do ser humano, na dimensão da sua vida. O aspecto físico, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, ele fala sobre essa felicidade, ele fala sobre essa alegria. E apesar de estar preso, ele era prisioneiro, ele era alguém que tinha o fruto do Espírito Santo patente na sua vida. E nós sabemos que a alegria, a felicidade é fruto do Espírito Santo. E como ninguém pode dar aquilo que não tem, a gente vê o apóstolo Paulo exalando alegria, a ponto de dizer para os irmãos: alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz: novamente direi, alegrem-se. Ele estava dizendo naquele momento, e ele estava afirmando que ele voltaria a dizer: alegrem-se. Ele estava afirmando naquele momento que havia razões para as pessoas estarem tristes, e uma delas era a sua própria prisão. Mas ele estava afirmando que havia razões para as pessoas se alegrarem. E ele estava afirmando que naquele momento as pessoas poderiam se alegrar, mas não só naquele momento, elas poderiam vencer a tristeza daquele momento, as opressões daquele momento, mas futuramente outras opressões viriam. Mas ele novamente diria: alegrem-se. E uma alegria que não vem de fora para dentro, é a alegria no Senhor, a alegria que vem do Espírito do Senhor na vida do cristão. Nós precisamos sermos capazes de desenvolver esse senso de que não dependemos de fatores externos para sermos felizes, irmãos. Jesus em nós é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória, como diz o texto. Jesus em nós é a razão da nossa esperança. A palavra de Deus nos ensina isso. E onde há esperança, sempre há alegria. Nós precisamos nos apegar a essa esperança que Cristo nos dá, mesmo que estejamos passando por um tempo de opressão ou um tempo de influência maligna, seja na nossa vida, seja na vida da nossa família. Então, volto ao texto de Filipenses 4, no verso 4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E aí ele começa a dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor está perto de nós. Esse perto está o Senhor não se refere somente à vinda do Senhor, mas se refere à presença do Senhor ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. E quando o salmista fala sobre isso, a teologia aponta para esse anjo do Senhor, com letra maiúscula, se referindo à pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus. Então há razões suficientes para que nós possamos enfrentar os embates dessa vida aqui, e quando discernirmos que se trata de guerra, de batalha, de influência ou de opressão espiritual, nós temos a certeza de que Cristo, que já venceu todo o mal, está ao nosso lado, Ele acampa ao nosso redor. Não é para o crente ficar acuado no canto das cordas, apanhando, vendo as coisas sendo desfeitas, vendo o inimigo levando a sua alegria, vendo o casamento sendo destruído, vendo a vida dos seus filhos degringolando pelo caminho das drogas, entre outras coisas mais. Se o anjo do Senhor acampa ao seu redor, ele acampa ao redor da sua família também, amém? Isso é a razão suficiente para que você possa dobrar os seus joelhos. E se você identifica que a luta está sendo no campo espiritual, é no campo espiritual que você vai vencê-la. Use todas as armas que o Senhor te permitir usar.
suas amizades, seu conhecimento, seu intelecto, sua rede de relacionamentos. Mas a primeira instância e última tem que ser o nosso Deus, por meio da nossa fé. Nossas batalhas, elas são vencidas no quarto de oração. Nossas batalhas são vencidas em todos os momentos em que submetemos a Deus as questões dessa vida aqui. Então, quando ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Há motivo suficiente para crermos que a luta que nós estamos travando, já nos foi garantida a vitória pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, não andem, portanto, ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração é a arma de guerra na vida do cristão. Ele luta contra a ansiedade, ele luta contra o problema que causa a ansiedade. A oração nos permite ir na origem das coisas, irmãos. Ele diz, e assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero separar aqui esses dois ambientes onde a paz de Deus pode agir. No coração, como sendo a sede dos sentimentos, das emoções. A sua vida emocional, muitas vezes, ela é abalada. Como foi do profeta Elias, e eu citei. Mas ele diz, o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O coração e a mente serão guardados. E nós já aprendemos aqui outras vezes, que a batalha espiritual na vida do cristão se trava onde? Na sua mente. Que é onde ele processa as informações e é onde ele toma as suas decisões. Então, se o maligno vem te influenciar negativamente, a influência maligna, ele vem por meio de estímulos externos que serão processados na sua mente. E você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão pode ser pautada no estímulo negativo, como pode ser pautada pelo Espírito Santo na sua vida. O conhecimento que você tem de Deus. A coerência que, por exemplo, as decisões que você vai tomar terão ou não com a vontade de Deus. O maligno nunca vai te estimular, influenciar você negativamente para você tomar uma decisão que seja incoerente com os princípios e os valores de Deus. Por isso que o profeta Oséias disse, em nome de Deus, que o povo do Senhor estava sendo destruído por falta de conhecimento. É fácil você influenciar uma mente que não tem conhecimento. É fácil você fazer uma proposta para alguém que seja ruim para a vida dessa pessoa, mesmo que seja maquiada e fantasiada como algo de bom, se ele não tem conhecimento, vai ser fácil o convencimento. O povo de Deus foi destruído muitas vezes por falta de conhecimento. E às vezes, irmãos, eu trago aqui para os irmãos uma realidade. Perdemos batalhas, inclusive no campo familiar, porque não conhecemos o Deus a quem servimos. Porque não conhecemos as armas espirituais, as armas que o nosso inimigo atroz utiliza na sua guerra. Portanto, ainda nesse texto, Filipenses 4, agora no verso 8, o apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, e aí ele dá o remédio, uma das armas espirituais que vem como conhecimento, ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e você pode aplicar um filtro nisso, se houver algo de excelente ou digno de louvor, então você vai pensar sobre isso, pensem nessas coisas. Porque se não for digno de louvor, se não houver excelência, se não for coerente com os princípios de Deus, não deixe a sua mente nem pensar nisso. E se você não pensar, você não vai agir. E se você não agir, o inimigo não terá força sobre você. Você estará blindado pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Agora, como então vencer essas influências malignas
que vem contra a nossa família. Quando a gente vê esses dois textos de Paulo para Timóteo e também de Deus diretamente pelo profeta Oséias para o seu povo, falando sobre, Paulo diz sobre as doutrinas demoníacas, doutrinas de demônio. E Oséias fala sobre a falta de conhecimento. Uma das coisas, então, que nós precisamos fazer para vencer as influências malignas que vêm contra nós ou nossa família, irmãos, é nos capacitarmos. Investir nos valores do reino de Deus. Grave isso. Porque existe uma predisposição muito grande para os pais, e aí vamos pensar naqueles que são responsáveis pelas famílias, né? Se o recorte é a família, quem são os responsáveis diretos? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Então, se você é pai, se você é mãe, você tem uma herança que você recebeu de Deus, você já recebeu de Deus. Há uma autoridade tácita dada por Deus para você sobre a vida dos seus filhos. E você precisa lançar mão dessa autoridade e exercê-la. O seu filho, os seus filhos, eles clamam por essa intervenção tua, por essa autoridade sua. E como fazer isso? Eu vejo que muitos pais hoje têm gasto muito investimento, têm feito muito investimento na vida profissional, na vida secular. Há uma preocupação muito grande com relação ao futuro material dos seus filhos. Isso não é um pecado, você querer investir na vida profissional, na vida intelectual, na vida material de ninguém, nem da sua, nem dos seus filhos, nem da de outras pessoas. Você estará abençoando a quem você fizer isso. O grande problema, e aí eu vou dizer que é pecado, porque a palavra de Deus nos ensina assim, é o desequilíbrio. O Espírito Santo, ele trabalha na linha do equilíbrio, o Espírito Santo trabalha na moderação. O grande problema é quando você começa a criar filhos materialistas, o grande problema é quando você desenvolve um relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, fundamentado no que é material. No que se tem, no que se vai ter, ou no que não se tem. E aí a gente percebe o resultado disso. Casamentos infelizes, famílias destruídas, famílias desajustadas, desajuste, casamentos desfeitos, filhos problemáticos, mal resolvidos, sem um norte, sem uma referência, frustração e paz, meus irmãos, o ódio. De alguns anos para cá, a gente começou a ver noticiários de filhos planejando a morte dos seus pais, coisa que não se via de 20 anos para trás, por causa de herança. Nós precisamos, então, investir nos valores que são do reino de Deus. Capacitar, sim, nos capacitar para os relacionamentos sentimentais, familiares. E é por isso que o pastor não cansa de anunciar o curso Casados para Sempre, não cansa de convidar para o encontro de casais, para a classe de escola bíblica dominical dos casais, para os eventos para os casais da igreja. Porque você começa trabalhando nos casais, da onde foi a bênção para a vida dos filhos. Abençoando os pais, nós estamos abençoando os filhos. A bênção vai sobre todos. Os filhos são herança do Senhor para os pais. E aquilo que os pais têm, será dos filhos. Amém ou não? Agora, você quer deixar só a herança material para o seu filho? Ou você quer deixar uma herança espiritual? O que é mais importante para você deixar para o seu filho? Uma herança material ou uma herança espiritual? Jesus fala sobre isso. Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. Os bens materiais se consomem. Não há limite para você gastar. De vez em quando você ouve noticiário de alguém que ficou bilionário, ganhou numa loteria, nem sei mais os nomes que vão se atualizando. No meu tempo de adolescência era loteria. Depois Mega Sena, não sei o que é hoje. Mas você ouve às vezes noticiário de alguém que ficou bilionário porque ganhou num negócio desse
e depois perdeu tudo. Gasta rapidinho. Agora, o legado espiritual que você deixa dos seus filhos, ou que você recebeu dos seus pais, ou que você recebeu do próprio Deus a partir de um desenvolvimento de um relacionamento com Ele, esse legado ninguém tira de você. Ele vai te acompanhar para a eternidade nos céus com o Senhor. Amém? Não há dinheiro que compra a salvação. Existem enfermidades, irmãos, que os médicos, a medicina diz não tem jeito, você pode ter o dinheiro que for. Recentemente, aqui perto de onde nós estamos, o pai milionário perdeu uma filha e ele ficou assim, como? Quando os médicos disseram, não tem jeito. Mas como? Então, a pergunta de uma pessoa que está sempre fundamentando a sua esperança, os seus valores, a sua fé nos bens materiais, vai ser sempre essa: como? Se eu tenho tanto dinheiro, como? Tem coisas que o dinheiro não compra. Mas no campo da fé, a gente vê Deus fazendo milagres, a gente não vê limitações. A medicina não vai contradizer a palavra de Deus em seu favor, em favor do crente, seja ele rico ou pobre. A cura, a solução, a direção virá pela fé, mediante as armas espirituais que Deus nos dá. Então nós precisamos equilibrar, é o equilíbrio. Equilibrar nossos investimentos no campo espiritual e material. E tendendo sempre mais para o espiritual, obviamente. É o mais importante na nossa vida. Agora, não é só uma questão teórica, é prática. E é prática no sentido do tempo. O tempo é algo prático na nossa vida, sim ou não? Você tem que dedicar tempo. Tempo para o seu cônjuge. Isso é prático. Você só vai poder dizer que dediquei um tempo para o meu cônjuge depois que você dedicou, depois que isso aconteceu. E se você fizer um planejamento, né, de dedicar o tempo, você só vai ver esse planejamento acontecer é no campo prático. Ou seja, o tempo dedicado é algo prático. O tempo dedicado a Deus, o tempo dedicado à família. Então você precisa também equilibrar isso. Então é um conjunto do equilíbrio do material, do espiritual. Então pense no tempo de dedicação, sentimentos e investimentos financeiros também. Uma viagem familiar, um descanso familiar. Tudo isso é importante para que você possa estar com a família saudável em todos os aspectos e fortalecida para enfrentar as investidas do maligno. Amém, irmãos? Vamos pensar nisso, baseado no texto de Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27. Jesus fala sobre o homem prudente e o homem insensato. E ele usa como exemplo família, ou seja, a casa construída pelo homem prudente, a casa construída pelo homem sensato. E você aplica isso facilmente, esse era o objetivo de Jesus. Jesus não estava falando de construções físicas, de casa para se morar, Jesus estava falando de pessoas, Jesus estava falando de famílias, Jesus estava falando de vidas. Então ele diz, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é prático, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas depois, aquela pessoa que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Da mesma forma, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por quê?
foi grande a sua queda. Já pararam para pensar que para construir você leva um tempo muito maior do que para destruir? Quanto tempo você leva para construir sua reputação? E uma simples fofoca destrói a sua vida, a sua reputação que você levou tanto tempo para construir. Você levou tanto tempo para construir um amor e de repente uma traição destrói tudo. Você levou tanto tempo para construir um relacionamento com seus filhos e de repente por uma questão de um egoísmo, por uma questão de uma ambição, de uma avareza, de uma ganância financeira, destrói esse relacionamento tudo. E aí você viu que os bens materiais se transformaram em maldição. O que era bênção se tornou um problema. Tanto tempo para construir e tão pouco tempo para se destruir. Mas quando você constrói a sua vida, a sua família, sobre esses conceitos que Jesus fala assim sobre a rocha, e a gente sabe que na Bíblia, quando ele fala sobre a rocha, está falando sobre si mesmo. Jesus é a rocha, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele estava falando de si mesmo. Entre a fé, entre o conhecimento da palavra, entre o seu relacionamento com ele. Então, irmãos, nós temos que fazer uma escolha. É construirmos a nossa vida sobre coisas materiais, com valores materialistas, ou sobre o campo espiritual e o campo sentimental. Eu vou separar aqui o campo, né, espiritual do sentimental. Porque às vezes você vê uma pessoa espiritualmente forte, mas sentimentalmente fraca. Às vezes você vê uma pessoa sentimentalmente forte, mas espiritualmente fraca. Uma pessoa que resiste aos problemas emocionais com muita facilidade, ela é dura, mas ela é fraca espiritualmente. O diabo atinge facilmente essa pessoa. Quando nós olhamos para esse texto que Jesus disse, olha, construir a casa, construir a vida, construir a família sobre a rocha, tudo isso está envolvido. O espiritual, os sentimentos e o material. E aí a gente aprende que uma criança ela deve ser educada, principalmente para buscar os valores espirituais. Os valores materiais, a vida vai se incumbir de fazer isso com ela. O problema é que vai se incumbir de fazer muitas vezes no caminho errado. Então você precisa também puxar para si essa responsabilidade. Há uma coisa que o mundo não vai fazer pelos seus filhos, mostrar o caminho de Deus para ele. Então você precisa fazer isso. Na escola ele poderá aprender a ser um líder, na escola ele poderá aprender a ser um bom profissional e ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. Mas ser um homem de fé, uma pessoa bem-sucedida no reino espiritual, que vença as batalhas espirituais, ele vai aprender, não é na escola, não é na faculdade. É na palavra. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, instrui a criança no caminho que deve andar. Mais tarde, quando precisar, vai se lembrar dele. Amém, irmãos? Quem somente constrói a sua vida sobre aquilo que é material, vai fazer uma edificação que tem um limite, vai esbarrar naquilo que é uma limitação do material. Mas quem constrói a sua vida sobre o que é espiritual e sentimental, não tem limite. Não tem limite para os sentimentos de Deus, não tem limite para a ação de Deus. A fé não tem limites. E Milton, né, o pastor, autor desse livro, ele falou uma frase interessante. Construir sobre a fé e sentimentos é educar e educar-se, tendo como base amor, compreensão, tolerância, paciência, humildade, justiça, sensatez e todos os frutos do Espírito Santo. Amém? Corretíssimo. Nós precisamos construir
sobre a fé e sobre os sentimentos. Crie seus filhos, desenvolva um casamento, um relacionamento, uma família, então, que seja gigante na fé, uma família de oração, uma família com conhecimento da palavra, mas desenvolva uma família sensível, com sentimentos, que expresse carinho, que expresse gratidão, que seja sensível ao outro, que seja um cristão verdadeiro. Amém, irmãos? Um outro ponto importante, como vencer as influências demoníacas na família, ou contra a família. Nós precisamos, então, identificar e fechar as portas e as brechas por onde esses espíritos malignos podem entrar na nossa vida e na nossa família. Então, o primeiro ponto é através da capacitação, do investimento e do equilíbrio. Segunda maneira, como nós vemos aqui, é através da identificação. Porque sem a capacitação, você não vai ter discernimento para identificar. Então, você precisa também identificar, e não só identificar, mas fechar essas brechas. Você sabe que tem um determinado pecado acontecendo na sua família, você não faz nada. Você sabe que tem pecados na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na sua própria vida, e você não vai fazer nada. Depois você vai chorar. E chorar sobre o leite derramado não adianta nada. Então a gente olha hoje algumas brechas. Eu gosto de separar portas de brechas. A porta é algo que você deixa aberto para entrar quem você quer. Então você abre a porta da sua casa para uma visita. Mas você pode fechar a porta da sua casa para um cachorro não entrar, para um gato não entrar. Então você tem domínio sobre a porta. A porta está sujeita à tua vontade. Mas as brechas não. As brechas elas vão acontecendo. Você descobre brechas. Não é? Você percebeu que tem uma brecha aqui, uma fresta. Aí é responsabilidade sua fazer essa intervenção corretiva. Você vai lá e vai fechar. Então são duas coisas diferentes. Existem no reino espiritual as portas e as brechas. As portas representam aquilo que você mesmo dá legalidade para o demônio entrar. Entrar e bagunçar. Ele não vai entrar nunca para arrumar. Ele vai entrar para desfazer, para te fazer perder, para bagunçar. E quando você sabe e não fecha a porta, aí você está assumindo toda a responsabilidade. É pior. Porque que autoridade você tem contra alguém que você deixou entrar na sua vida? Lembro de uma pregação que marcou muito a minha vida, do pastor Jorge Linhares. Ele falou assim, olha, que autoridade você tem contra o diabo se você está andando segundo os princípios dele? Se você está andando nos caminhos dele, se você está usufruindo das coisas dele. Vamos pensar assim. Que autoridade você tem contra o diabo se você está comendo da mão dele, usando um termo coloquial? Você aplica isso na vida de muitas pessoas, assim, na sua vida, com muita facilidade, em determinados momentos. Você tem que estar sempre atento, porque o inimigo vai querer te dar uma rasteira. Nos pequenos detalhes. Ele não vai querer te dar uma rasteira. Ninguém tropeça numa coisa grande, irmãos. Sim ou não? Você tropeça numa pedra, num meio-fio pequeno. Mas ninguém tropeça no muro. Dá para ver. Então o diabo, ele coloca instrumentos para você tropeçar. Então são pequenos, você precisa estar atento, olhando para discernir. Então vamos pensar em algumas portas ou brechas. A internet, as redes sociais. Quantos problemas de casamento chegam até mim, por exemplo, de pessoas, e a gente vai ver rede social, consome o tempo todo o relacionamento nas redes sociais. Arruma outros relacionamentos nas redes sociais. Perfis falsos e etc, etc, etc. E às vezes de quem você nunca imaginou que pudesse acontecer. Flui uma mente tão fértil assim.
traição, fofoca, e as redes sociais estão aí, plataforma digital da fofoca. Tiago 3, versos 5 e 6 diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui está falando da língua, mas existe o que você fala, pronuncia, tem o que você escreve. É a mensagem que se envia. Quantos problemas são causados hoje pelo WhatsApp, Instagram, Facebook? E eu poderia mostrar aqui, os irmãos, um monte de problemas. Nossa igreja sofreu uma vez por conta de um problema de um membro que colocou um comentário no Facebook de uma outra pessoa que não era membro da igreja, e aquela pessoa ficou com raiva da igreja por causa do comentário do irmão. Olha, e para eu saber dessa razão, foi muita oração para Deus trazer o discernimento e me dar a oportunidade de ir lá pedir perdão para aquela pessoa em nome da igreja, por conta da lambança que o irmão fez. E prejudicou imensamente os planos de expansão da nossa igreja. Por conta de uma coisa escrita. Incendeia. Famílias são destruídas por conta do que se escreve hoje nas redes sociais. Agora, não é só redes sociais. A internet, o que antes era feito nas casas noturnas, por exemplo, jogos, vícios. Você deve conhecer alguém que estragou a sua vida, estragou a vida da sua família, perdeu tudo o que tinha por conta do vício do jogo, entre outros vícios. Irmãos, agora não, já há algum tempo, mas recentemente que eu fui ter acesso a uma informação de que adultos estão jogando de forma apostada dinheiro em jogos no celular. Estou meio atrasado, eu acho, né? Acho que eu estou meio atrasado, mas atendendo um casal, tal, qual é o problema? Não, o problema é que ele está gastando tudo que ele ganha com joguinho no celular. Homem barbado. Vício. Agora, ensinamentos que comprometem o nosso caráter, o caráter dos nossos filhos, está chegando de montão. Isso é uma porta ou pode ser uma brecha. Depende de como você lida com isso. Egoísmo, sensualidade, está demais. E às vezes você percebe na vida dos cristãos, você olha para jovens e não, essa roupa não está condizente, né? Parece que está querendo expor o corpo, a sensualidade aguçada demais, está faltando um pai, está faltando uma mãe chegar e dizer. Perceberam, irmãos? Há uns anos atrás, minha vida profissional dando aula, eu estava vendo lá 2 jovenzinhos namorando. Coisa que no meu tempo de aluno, o professor tinha autoridade para chegar e dizer, não namora, mas agora fica difícil. Você dava um processo. Aí estou deixando mais, estou vendo, né? A gente é pastor, os alunos sabem. Tentei chegar, aconselhar. Aí aquela moça ia com um shortinho. O garoto ficava namorando, beijando, os outros ficavam só olhando, ninguém prestava atenção em nada. Eu falei assim, gente, atenção aqui, ó. Aí, em determinado dia, a mãe me procura, ela era evangélica. A filha tinha dito que tinha um professor pastor. E ela pediu para eu ajudar, a aconselhar, que a filha não estava estudando, que a filha estava se perdendo com o namoro. E tudo era aquele rapaz. E eu via mesmo como que aquela menina gostava daquele rapaz, se entregava para aquele garoto de 15 anos. Não era nem um rapaz, uma criança.
Aí ela fala para mim, não, porque nós somos separados, eu e meu marido, ela não tem referência paterna dentro de casa, então ela viu um garoto que prometeu o mundo para ela, que deu carinho para ela se entregou para esse garoto. E aí eu dei o conselho, olha só, você está prestando atenção na roupa que a sua filha vem? Eu sei, mas fica difícil proibir. Banana, né? Está vendo o problema, está vendo o diabo entrando na vida da família, está vendo a destruição e está dizendo, está difícil proibir. Ela não está usando a autoridade que Deus deu para ela. Cristão, estou falando isso, irmãos, porque é cristão falando com cristão. Ela me procurou, não é porque era só o professor, porque era um pastor. E aí eu mostrei as brechas ou portas. Não tomou providência. Sabe o que aconteceu? A menina engravidou. E o garoto deixou. Um garoto de 15 para 16 anos vai assumir o quê? O pai dele não foi, a mãe dele não foi conversar com o pastor. Isso pode acontecer com qualquer um. E talvez seja por isso que o Espírito Santo me lembrou para falar isso com os irmãos. Pode acontecer com qualquer um que está aqui. Abra os olhos. Não deixe de falar, porque se acontecer, você falando, você orientando, é uma coisa, não vai vir sentimento de culpa contra você. Mas se acontecer, e você ter visto e não falou nada, isso vai ser cobrado de você. E a palavra de Deus está aqui para nos orientar, nos dar direção, lançar luz sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então corta a sensualidade na sua casa. Outra coisa que está acontecendo, vida sexual ativa dos adolescentes, e pasmem, pais que estão deixando. Aí um disse para mim assim, não é da igreja não, tá, irmãos? Graças a Deus, não é da igreja. Ah, mas se eu não deixar aqui em casa, vai para outro lugar, é pior. Foi de onde você tirou isso? Você tem que lutar contra isso sempre. Ajudar seus filhos a não ir para lugar nenhum para fazer isso. A Bíblia fala claramente sobre a relação sexual antes do casamento como sendo um pecado, e o salário do pecado é a morte. Tiago 3, do verso 13 a 18. Quero ler com os irmãos, marque esse texto. Diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Palavra do pastor Tiago. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre, então, pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, não neguem e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é uma sabedoria terrena. Ela não é espiritual, mas é o que, irmãos? Demoníaca, está aí na palavra de Deus. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que Deus pode dar para você, para mim, se nós pedirmos. Amém? E eu quero dizer que essa sabedoria é suficiente. Essa sabedoria que vem de Deus, ela é suficiente. Por último, como que vamos vencer as investidas demoníacas contra nossas famílias? Existem, segundo o autor desse livro, Demônios Familiares, existem 4 princípios que são fundamentais para a família. Podem haver mais. Ele cita 4. A estrutura, a disciplina, a moral e a fé. A estrutura da família, a disciplina na família, a moral, não o moralismo, tá, irmãos? A moral e a fé. A estrutura enquanto as funções e os papéis. Uma família desestruturada é aquela família que ninguém cumpre o papel que tem que cumprir,
ninguém faz as funções que tem que fazer, ninguém assume uma família desestruturada. A disciplina, no que diz respeito à correção, e a Bíblia fala sobre a necessidade da disciplina. 3, a moral, e a moral no sentido do exemplo, o caráter. Não é só falar, é fazer. E a fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pela oração, pelo jejum. Então é esse conjunto. A fé vai atuar como um dos pilares da sua família. Quando você orar junto, quando você ler a palavra junto, quando você jejuar junto. Convide então sua família a orar, a estudar a palavra e a jejuar com você. Esse problema estrutural, as funções, os papéis, eles levam a outros problemas, como a insubmissão, a falta de respeito, o baixo nível de educação das pessoas de uma casa, de uma família, a falta de sensatez. Isso é tudo problema estrutural. Questão da disciplina. A gente sabe que só existe ordem se houver disciplina. E a gente sabe que a disciplina e a ordem são fundamentais para o sucesso, para o progresso. Em Hebreus 12:11 diz que nenhuma disciplina, grave isso, Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém gosta de ser disciplinado, né? Mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela vai produzir fruto de justiça e de paz para aqueles que por elas foram exercitados. Se você está sendo disciplinado hoje por Deus, é para o seu bem. Amanhã você vai colher o fruto positivo dessa correção. E se você quer o bem dos seus filhos, não deixe de corrigi-los, de ensiná-los. Mais tarde eles vão te agradecer por isso. Amém, irmãos? Eu creio que esses ensinamentos já nos ajudam a discernirmos alguns problemas e a encontrarmos algumas soluções. Se porventura você hoje consegue identificar ações do mal, do reino das trevas contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, seu casamento, leve em consideração essa palavra de Deus. Se esforce, lute contra o pecado em você, o pecado na sua casa, nos seus. Traga e se esforce para trazer sempre a presença de Deus para dentro do seu lar. Não há nada que possa substituir com mais poder a santidade e a presença de Cristo em nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, por favor. Ministério de louvor. Vamos orar nesse momento. Coloque sua família no altar de Deus. Coloque a sua vida. Você foi chamado para ser um instrumento de bênção e não um instrumento de problemas, causador de problemas. Não. Rejeita tudo isso. Queira ser, então, um vaso de honra e de bênção. Um instrumento usado por Deus. Senhor, nós colocamos, Pai, nesse momento diante do Teu altar, nossas vidas e famílias, e Te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha proteger nossas famílias. Muitas coisas no reino das trevas estão sendo tramadas, outras estão como plano em execução. Mas nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, coloca os Teus anjos ao redor de nossas casas e famílias. Sabemos que muitas coisas não somos capazes de resolver, Senhor, e só o Senhor mesmo, Pai. Nós Te pedimos, Deus, entre na luta, Pai, em nosso favor. Luta por nós, pelos nossos. Não deixe o inimigo roubar a alegria, a felicidade, a paz.
Senhor, nós colocamos o futuro desta igreja nas tuas mãos, Senhor. Quantos jovens e adolescentes aqui, já dispostos, Deus, a serem grandes servos do Senhor, muitos já estão te servindo, e nós ficamos felizes por isso, Pai, mas que o Senhor esteja a proteger, nos ajuda na nossa função de pais, de mães, que possamos ser exemplos, que possamos dar palavra, a Tua palavra, Senhor, que possamos ter discernimento para fechar as portas e as brechas no campo espiritual, protegendo de fato assim, Deus, nossas vidas e famílias. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar um louvor. Depois eu vou chamar o ministério de intercessão, depois desse louvor. E aí nós vamos orar intercedendo pelos pedidos que foram apresentados aqui. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que todo
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, igreja. Pastor Davi pede oração pela vida do irmão Elito, de Kelly e de Josi. O irmão Alexandre pede oração por Sérgio, que se encontra enfermo com câncer, e por sua mãe, a senhora Nair, que passará por uma cirurgia no joelho no sábado. A igreja pede oração pelo irmão Hermilton, que passará por uma cirurgia no sábado. E a irmã Francine agradece por todas as bênçãos derramadas em sua vida. A irmã Madalena pede oração por sua irmã Heloísa, que está internada no HGG. E também agradece pela vida de Laís e Elane por mais um ano de vida. E ainda pede pela vida dos seus filhos, o Gleilson e o Gleison. O pastor Jacobson pede oração pela saúde de Alessandro. E a irmã Viviane pede oração pela saúde da sua mãe, a senhora Dilma, que está se recuperando, mas ainda carece de oração. Oremos, igreja. Deus, mais uma vez nessa noite nós fomos sim, Senhor, alimentados pela Tua palavra. Ah, Deus, um despertamento nas nossas vidas, para que venhamos avaliar, ó Deus, como tem sido a nossa conduta, o nosso caminhar diante do Senhor. Deus, se há em nós brechas, ou se as brechas já se alargaram e se tornaram portas para entrar aquilo que nos afasta do Senhor, que fere a Tua santidade em nós. Senhor, nessa noite nós fomos alimentados, mas queremos unir a nossa fé como igreja para clamar por esses pedidos que estão nas minhas mãos. Pessoas, ó Deus, que oram, que intercedem por familiares que estão enfermos, pessoas que estão hospitalizadas, outras, Senhor, que passarão por cirurgias, por procedimentos. Deus, e quando esses pedidos chegam até nós, a Tua igreja, é porque há uma nuance de que há fé nesses corações, de que eles creem e que depositam em Ti a sua confiança. Deus, e nessa noite, como das outras, vem responder o clamor da Tua igreja. Senhor, vem visitar o mais íntimo de cada coração e vem trazer a resposta daquilo que eles têm buscado. Senhor, em nome de Jesus, mesmo que esses pedidos, porventura, algum deles não venha a ser atendido,
mas que esses nomes, que essas vidas possa crer que há um Deus que tem olhado por cada um deles. Senhor, eu quero em especial orar pela vida da irmã Madalena, que há tanto tempo tem buscado em Ti, Deus, resposta pela vida dos seus filhos. Deus, há um clamor no coração da Tua serva, da Tua filha, que não desiste, que não desanima e que crê que a cada manhã, quando o sol nasce, uma esperança nasce junto no seu coração, de que vai chegar o dia, a hora, o momento em que ela verá os seus filhos, ó Deus, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ainda também pela vida da mãe da Viviane, Deus, que está em processo de recuperação, que o Senhor no seu amor e graça e misericórdia visite. Ah, Deus de amor, em nome de Jesus, que haja paz, mas acima de tudo, alegria e certeza da restauração vinda dos altos céus sobre a sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, o nosso irmão Hermilton, que tanto, ó Deus, trabalha nos encontros de casais. Deus, que o amor, que a graça esteja sobre a vida dele. Deus, que essa cirurgia que ele vai fazer, o Senhor possa estar cuidando. Pai, em nome de Jesus, e cada um desses pedidos, ó Deus, que o Senhor os visite. Meu Deus, visita também as nossas vidas. Ah, Senhor, quantas vezes nós rasgamos o nosso coração diante de Ti, porque só o Senhor compreende o que está no mais íntimo do nosso ser. E às vezes, ó Deus, somente o Senhor, através, ó Deus, dos nossos sussurros, consegue entender a demanda que há dentro de nós. Às vezes não abrimos, às vezes não comentamos, mas eu sei que essa noite a Tua igreja, assim como eu, tem algo no seu coração que só o Teu Espírito Santo conhece, que só o Teu Espírito Santo sonda. Deus, em nome de Jesus, faz o que nós, meros humanos, não conseguimos fazer. Atua naqueles locais tão íntimos do nosso coração, que só o Senhor sabe e conhece. Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja nesse final de semana, que estará realizando o encontro de casais. Deus, que seja bênção, que cada casal que ali vão estar, seja visitado de uma maneira sobrenatural, pela presença do Teu Espírito. Deus, visita cada demanda dessa igreja. Visita a obra, o nosso irmão Almeida, que tem se dedicado a dar o seu melhor, a fazer o melhor. Senhor, visita o culto de juventude, o retorno da juventude que começará sábado. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um deles. Nós oramos agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Uma linda semana de muita paz, de alegria, de vitória na presença de Deus. Vamos cantar o último louvor e assim a gente estará encerrando o culto.